Muito boa noite a todos, nobre presidente, nobres colegas. Inicialmente, eu quero dizer que não tenho absolutamente nada contra nenhum vereador, muito pelo contrário, aprendi a admirá-los e gosto como se fossem meus irmãos. E, independente de cargos, títulos, isso pouco adianta aqui na Câmara. Sempre fui a favor de que na Câmara deve ter vereadores de todas as classes sociais. Todas as classes sociais. Porque se tivéssemos aqui só doutores, seria péssimo. Porque não íamos olhar para o povo de fato. Então há que ter vereadores das mais diferentes classes sociais e dos mais diferentes títulos. E não devemos encher a Câmara, isso a comunidade sabe muito bem, a democracia é extremamente sábia, que quando um poder está no executivo, geralmente a Câmara, é assim no Congresso, é contrária. É assim nos Estados Unidos. O presidente ganha o executivo e perde o Senado, perde a Câmara. É assim no mundo inteiro. Porque se dermos tudo para um partido só, adeus democracia e coitado do povo que não está no caminhão daquele partido. Então é bom que tenha pelo menos 2 caminhões. E é assim no mundo inteiro. E que haja alternância de poder. É assim no mundo inteiro. Quem chega ao poder tem uma visão. Indústria, escola, creche, o outro tem outra visão. Outro tipo de indústria, outro tipo de creche, outro tipo de banheiro público, por exemplo. Então, isso é salutar. Não é? Dizer mal da prefeita Bel é impossível. A prefeita é uma senhora distinta, competente, já provou isso muitas vezes. O que nos afasta um pouco, enquanto vereadores, é que ela não ouve a Câmara. Ela não ouve a Câmara. O que ela gosta de fazer e faz muito bem é reunir com os vereadores e explicar o que ela deseja fazer. Não há o feedback. Todas as vezes que eu estive com ela, não houve feedback. Ela ouve sim, ela é extremamente educada, competente, mas não há feedback, não há abertura para que a gente possa participar da administração. E isso afastou um pouco um grupo de vereadores do PSDB, porque nós queremos participar. Nós falamos, nós reivindicamos, e a nossa participação não é ouvida. É isso só. Se por algum motivo nós, eu, Prado, ofendemos os vereadores, não era essa a intenção. Nenhum vereador, nenhuma pessoa da cidade, muito pelo contrário. O que nós achamos é que nós estamos um pouco distante da administração. Nós pedimos, reivindicamos, e a administração não nos ouve. Não nos ouve. E quando a gente fala que nós pensamos de maneira independente, isso é verdade. Outro dia mesmo eu ia votar contra as emendas do vereador Tipó. E depois, no transcorrer da sessão, eu entendi, ouvi as professoras e votei a favor das emendas. E fico indignado quando a diretora da educação vai ao jornal e fala mal da Câmara. Eu, enquanto for vereador, vou defender a Câmara de Vereadores, sempre disse isso e penso assim. Se eu sou vereador, eu defendo a Câmara de Vereadores. Se um dia eu for diretor, quiçá prefeito, vice-prefeito, vou defender o outro lado, tentando ouvir, compartilhar, distribuir, enfim, mas cada um do seu lado. Então, o PSDB vota, sim, na ideia do PSDB, que é liderada pelo senhor vice-prefeito. Perfeito, isso está perfeito. Nós achamos até que quando perdem, não deveriam perder, deveriam votar e assumir que estão do lado da prefeita. Eu acho isso, falei para ela já. Prefeita, os vereadores do seu lado deviam votar com a senhora e juntos defender na rua. Eu sei que muitas vezes os vereadores do PSDB votam junto aqueles que não estão tão próximos, porque tem toda uma pressão popular e depois a gente não pode sair na rua, porque nós ficamos sozinhos, não é? A gente, enquanto vereador, fica sozinho. Não tem imprensa, não tem o status, não tem toda a estrutura da cidade para nos defender. Mas se assim ocorresse, nós poderíamos defendê-la de peito aberto. Mas, na verdade, depois falam assim, a culpa foi dos vereadores, os vereadores que fizeram isso ou aquilo. Não é? Quando votamos contra
a transferência da iluminação pública para a prefeitura, qual seria o certo? Votar a favor da prefeita e enfrentar, mas ia enfrentar uma população inteira que não queria o aumento. O aumento, de fato, é pequeno, perto do benefício que faz, não é? Mas, infelizmente, é assim, e assim é a democracia. Uns estão mais próximos, outros estão pouco mais distantes. Quando a gente pensa, é porque não tem um mentor, como o PSDB tem um mentor, lógico, competente, idealizador, mudou a cidade, não se discute, competentíssimo em fazer política. Mas nós pensamos como da cabeça própria. Eu, em todas as votações, tive o telefonema do Roque Joner, que é o prefeito da Pratânia, que é o assessor direto do deputado Milton Monte, dizendo: Pita, vote você e o Bentinho na sua consciência. Inúmeras vezes, na eleição do Tipó, depois na eleição do Prado, Pita, você decide na sua consciência o que é melhor para você. Não é? Diferente do PSDB, que fez uma votação fechada. Então, é só isso, nós não temos nada contra. E eu acho certo isso, acho certo. E acho mais, que deviam votar mesmo em bloco a favor da prefeita. Até se tivesse a cidade contra, de repente. Quem está a favor, mas não é fácil. Porque depois não tem a real proteção. Nós sabemos que o executivo tem os jornais do seu lado, tem a imprensa do lado, e tem os que financiam, não é? Os financiadores da campanha. Nós sabemos que isso existe. Ninguém chega à prefeitura sem um financiamento, não é? De empresas, de empresários, de população, enfim. Como é que se consegue o dinheiro da campanha? Isso é no mundo inteiro. Essas pessoas participam direto ou indiretamente da administração. Eu não posso fazer um bairro, levar o progresso da cidade para um lado que é contra a administração. Naturalmente, o bairro, a cidade, cresce para o lado daqueles que me apoiaram. É assim no mundo inteiro. Né? De repente, vou fazer uma fábrica de avião ou de navio, dependendo dos interesses de todos aqueles que me apoiaram. É assim. Então, não tenho absolutamente nada. Se ofendi alguém, peço desculpas, não tenho problema nenhum de pedir desculpa, mas no entendimento de quem pode pensar por si, sem ter um grupo que está arquitetando, e é lógico, tem que ter mesmo, e quem está no poder não quer sair do poder mesmo, é assim no mundo inteiro. Porque Obama se reelegeu, porque o Alckmin se reelegeu, já está há 20 anos no poder o Alckmin, se a gente contar desde o Mário Covas. E não querem sair do poder. Porque, como disse um vereador, lá nos anos 86, quando num congresso de vereadores em Brasília, que queriam que continuasse 6 anos o mandato, perguntaram para ele: vereador, por que o senhor quer continuar vereador? E ele disse assim: o poder é uma delícia. Muitas vezes, infelizmente, vocês podem ver, é assim em todos os lugares, os prefeitos saem e não ficam com riqueza nenhuma. E está na Bíblia que os governantes, enquanto governantes, são rodeados por amigos. E quando perde o poder, todos os amigos se afastam. Não é? Então eu conheço o poder, eu sei do poder e gosto de estar aqui. Né? Eu vou dar uma parte para o nobre colega Emerson, e depois eu vou dizer a que vim nesse momento aqui. Obrigado. Obrigado pela parte, nobre vereador Pita. Na verdade, tá bom. Não, obrigado. Na verdade, agora é o meu entendimento. Quem prestou atenção no discurso do senhor, no meu entendimento, eu vou colocar a minha opinião, houve aí uma incoerência. Que ao mesmo tempo o senhor falou que nós somos um grupo do PSDB que decidimos e que votamos pelo que o PSDB quer. E depois, na sequência, o senhor falou que nós erramos porque nós não votamos, em alguns casos, junto com a prefeita. Então, o senhor mesmo derrubou o argumento ou a premissa que vocês criaram. Premissa por quê? Porque a premissa ela não é fundamentada em nada, ela acontece e as pessoas têm que aceitar.
E, na verdade, então, eu estou dando a minha opinião do que eu escutei. Então, ora, se aqui foi falado que nós fomos dominados pelo PSDB para fazer tudo que o PSDB quer, e depois o próprio Dr. Pita falou que algumas vezes nós não votamos junto com o PSDB, deveríamos ter votado, aonde está o domínio? Apesar que, caso houvesse, se eu fosse influenciado por pessoas positivas, que eu admiro, e aprendesse com eles, assim é a vida. E seria maior ainda o meu orgulho. Como muitas vezes eu vou buscar conselhos, como estou aprendendo aqui, também com as pessoas mais experientes, e que ensinaram e que construíram a cidade, para que um dia eu possa também, caso possa colaborar mais com a população de Lençóis, continuar ajudando para construí-la de uma forma melhor. Na questão, vou terminar uma parte, na questão, eu acho que o senhor falou genérico, talvez se referindo ao executivo, que o senhor falou é natural que as pessoas recebam todos o financiamento da campanha. Eu acredito que isso deve ser a política, mas a minha campanha, quem financiou foi o meu trabalho. Muito obrigado. Parabéns, nobre colega. E eu também não tive nenhum centavo, embora tivesse pedido a alguns empresários, eles já estavam comprometidos com outros candidatos a vereador. E nem me receberam. Alguns grandes empresários da cidade me deixaram lá na porta e nem me receberam. E eu, felizmente, fui eleito com o dinheiro do meu suor. E aqui eu acho que todos, mas quando eu disse é o executivo, que gasta de 500 a 1 milhão de reais para se eleger e não é do bolso próprio. E jamais receberia, com o trabalho de 4 anos, esse 1 milhão aplicado. É lógico, não precisa ter sombra nenhuma, que se aplica 1 milhão na campanha, quem aplicou vai querer ter de volta. Isso é lógico. Quanto à incoerência, eu acho que os senhores são maduros e foram muito bem ao votar contra um pedido, de repente, do comando, em alguns momentos, porque os vereadores ficariam mal na cidade se votasse naquele momento a favor do Executivo. Terminado esse assunto, eu queria dizer de um outro assunto. Eu fiz um requerimento à senhora prefeita, pedindo para que ela envidasse esforços para cuidar dos andarilhos, maltrapilhos, alcoolistas, desordeiros, bagunceiros que vivem na cidade. Tem muitos, prefeita. Se a senhora quiser, nós vamos junto fotografar e vê-los. Estão ao redor da rodoviária, estão ao redor das praças aqui da cidade, estão ao redor, aqui do lado da prefeitura e da Câmara, onde se joga baralho ali, aos montes, nos bares, nas padarias. E eu fiz um requerimento à senhora prefeita, e foi respondido pela senhora diretora da assistência social. Ela me disse o seguinte: tudo está sendo feito, tudo, com recurso do governo estadual, com recurso do governo federal, e se o senhor tiver alguma ideia melhor, que nos passa. A ideia melhor, senhora diretora de assistência social, foi sexta-feira na rodoviária. Às 10 horas da noite, quebraram a cabeça de um rapaz, tiraram para fora da rodoviária, inclusive o agente de passagens do Expresso de Prata, e desceram o cacete uns dos outros. Não dá para passar pela rodoviária à noite. Vá lá, senhora diretora, senhora prefeita, à noite, tentar pegar um ônibus para São Paulo. Ou deixar sua filha ou seu filho chegar de ônibus à noite de São Paulo. É uma vergonha. É uma vergonha. Tem que dar um jeito, sim. E quem tem que dar um jeito é a diretora da assistência social. Não sou eu, porque eu sou vereador. Tenho que reivindicar. Me bota no lugar dela que eu resolvo. Querem resolver? Eu resolvo. Juro por Deus. Resolvo. Quem não mora aqui, manda de volta para a sua cidade. Quem mora aqui, manda para as famílias. Tem família, tem que cuidar do andarilho. Tem que cuidar do alcoolista, do baderneiro. Fez bagunça, a polícia que o prenda e bota na cadeia. Tem solução, sim. Precisa sair do gabinete. Precisa responder aos anseios da comunidade. Eu sou vereador. Tenho que pedir, reivindicar. Não tem que dar solução. Me bota no lugar dela que eu arrumo solução. Muito obrigado. Uma parte para o nobre colega Tipó.
Senhor presidente e nobres vereadores, eu queria dizer que foi falado aqui que o senhor Marise foi um prefeito que revolucionou a cidade. Mas é fácil revolucionar a cidade às custas do sofrimento das pessoas. É muito fácil, Pita. Fácil demais. Criou a taxa do lixo, criou a taxa de iluminação pública, criou a taxa do esgoto, aumentou violentamente o valor do ITBI, aumentou o valor do IPTU, não repassou aos servidores aqueles valores que eles realmente mereciam, aumentou de 30 para mais de 100 e poucos cargos de confiança enquanto ele foi prefeito, está aí o resultado hoje, exigiu da população de Lençóis, aqueles que tinham suas casas feitas há anos e anos, que construíssem as calhas. Quantos, Nardelli? Precisaram gastar um valor altíssimo para fazer as calhas. Está tentando exigir de quem fez a sua casinha há mais de 20 anos, 15 anos, que jogue a água de chuva no esgoto. Deixou o trânsito como está. Olha as professoras aí da educação todas descontentes, Pita. E eu paro por aqui. Então eu não tenho, eu ajudei o Marise a ser eleito. Ajudei, estava no palanque dele. Mas não tenho orgulho, falar que eu tenho orgulho e dizer que a cidade foi transformada. Para, gente, transforma com criatividade, mas não cobrando, criando um monte de taxa. Quem está pagando é o próprio povo hoje. E também, aqueles que estão desempregados, João, e aqueles que estão querendo um emprego melhor, também não estão orgulhosos do Marise, não. Estão aguardando as indústrias, que não chegam. Então vamos devagar, Pita. Vamos um pouquinho devagar, eu tenho uma lista grande lá. Hoje só isso.